Boa noite, meus queridos pensadores, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, que será ministrada, pelo Gonçalves. Então, Gonçalves, fique à vontade e boa aula para você. Tá certo. Boa noite, Pedro Lima. Boa noite, Douglas. Boa noite, bom dia, boa tarde a você que vai estar assistindo depois a essa apresentação do capítulo 7, né? Do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E o capítulo 7 vai falar sobre a imaginação. A imaginação, ele define como a oficina da nossa mente. Então, tudo que vamos produzir, que a gente vai desenvolver, que a gente vamos criar, primeiro a gente inicia lá com a imaginação. Eu começo a imaginar o que poderia fazer, como que seria. E aí eu começo, dentro da minha oficina, a desenvolver um plano, desenvolver um jeito ou vários planos para transformar aquele pensamento, aquela imaginação que eu tenho, em algo tangível, né? Então, de início, eu gostaria de estar lendo aqui a primeira parte, que eu acho que é muito importante para te colocar todos nós na mesma página, né? Que nós possamos aqui estar falando a mesma linguagem, que eu esteja falando, e vocês consigam estar entendendo também na mesma linguagem. Eu queria estar lendo as considerações iniciais que o autor fala sobre esse capítulo da imaginação. Ele diz assim: a imaginação é literalmente a oficina onde todos os planos são criados. É onde o impulso, o desejo, ganha forma e ação e ajuda a capacidade imaginativa da mente. Já foi dito que podemos criar qualquer coisa que podemos imaginar. Com a ajuda da imaginação, descobrimos e dominamos mais das forças da natureza nos últimos 50 anos do que toda a história da raça humana antes desse período. E mesmo com todas essas realizações, não chegamos nem perto do limite do que somos capazes de fazer. Nossa única limitação razoável está no desenvolvimento e no uso da nossa imaginação. Então ele fala assim, olha, primeiro ele vem reforçando aquela ideia inicial que eu dei, de que a imaginação é onde inicia tudo, né? Os nossos planos, como que a gente vai planejar, como que a gente vamos alcançar aquilo que nós estamos imaginando. E ele diz assim, ó, é, tudo que a gente já criamos, já desenvolvemos, não chega nem perto da nossa limitação. Ou seja, a nossa imaginação, ela é infinita, ela é ilimitada. Mas a grande maioria das pessoas não utiliza a imaginação de maneira certa. A grande maioria não utiliza. A grande maioria deixa assim, vamos acompanhar o que o outro fez. Vamos seguir o outro. É o efeito manada. Eu fico aguardando, fico ali esperando que alguém desenvolva, crie alguma coisa, e assim que essa pessoa cria ou desenvolve algo, eu sigo atrás, eu acompanho, eu, a, a, eu me adequo àquela invenção, mas eu e você e todos nós temos a capacidade de imaginar, de criar e de desenvolver qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele é bem claro nessa questão. Qualquer coisa. Só que não pensar, não imaginar, é muito mais confortável para a gente. Então a gente prefere não fazer isso, a gente prefere não pensar. Mas quando eu coloco o meu pensamento, vamos dizer assim, quando eu coloco a minha cabeça para pensar, e eu começo a imaginar alguma coisa, e esta coisa, se eu fizer um plano de ação, eu consigo desenvolver esta coisa, tornar ela tangível, né? Porque quando está na imaginação, está lá na minha mente.
Às vezes só eu sei daquilo. Mas quando eu crio um plano de ação de como que eu vou fazer, como que eu vou resolver, e coloco esse plano em ação, esse plano de ação em ação, eu consigo criar, eu consigo desenvolver qualquer coisa que eu imaginar. Às vezes a gente fala assim, a gente ouve, né, fala assim, fulano tem uma imaginação fértil, né? Ou às vezes fala muito de criança, criança tem uma imaginação, fica imaginando, imagina seus amiguinhos, né? E ali está colocando a sua imaginação da maneira mais, vamos dizer assim, mais límpida possível para funcionar. Só que quando a gente vamos ficando mais adultos, que a gente começa a ser mais racional, a entender certas coisas, ao invés da gente colocar a nossa imaginação para funcionar cada vez mais, a gente tende a fazer com que ela trabalhe cada vez menos. E como ela trabalha cada vez menos, ela se desenvolve menos. O Napoleão Hill vai dizer que a imaginação era como se fosse um músculo, é como se fosse um órgão nosso, que precisa ser trabalhado, ele precisa ser exercitado. Que toda vez que eu deixo de exercitar um músculo, né, eu começo a perder massa muscular. E a imaginação é a mesma coisa. Toda vez que eu deixo de exercitar a minha imaginação, eu começo a perder a minha capacidade de imaginar as coisas. Às vezes fala assim, ou mais comumente falando, né? Eu perco a minha capacidade de sonhar, de acreditar. Por quê? Cada vez mais eu deixo de exercitar. E o ideal seria que nós exercitássemos a imaginação o tempo todo. Quem gosta de atividade física é a mesma coisa. Precisa te exercitar, ter atividade, botar para funcionar, botar para pensar, botar a cabeça. Às vezes o pessoal ouve aquela queimar neurônios, né? Às vezes ouve essa metáfora, né? Que é queimar neurônios. O que é isso? É pensar, é imaginar, é sonhar com alguma coisa. E aí, dentro desse processo de imaginação, né? São duas formas de imaginação que são conhecidas. Uma imaginação chamada imaginação sintetizada e uma outra imaginação chamada criativa, sintetizada e criação criativa. O que é isso? É a nossa capacidade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma conhecida como sintetizada e a outra como criativa. Só que quando eu falo que ela é sintetizada, hoje em dia essa palavra sintetizada ficou assim meio que uma conotação negativa, ruim, né? Quando você vai, vou sintetizar um remédio, você já disse que aquilo não é uma coisa boa, é sintético. Mas não é com essa conotação que essa palavra sintetizada está nesse livro, né? Não é com essa ideia. A sintetizada aqui significa que como que eu imagino algo e como que eu crio esse algo. Então, na imaginação, quando você está utilizando a imaginação sintetizada, significa que você não está desenvolvendo do zero alguma coisa. Significa que você está juntando coisas que já existem, né? Você junta uma pecinha aqui, uma partezinha ali, uma partezinha lá, e vai criar uma nova utilização, ou um novo produto, ou uma nova situação, ou uma nova ideia. Vamos ser mais claros nisso aqui. Uma marca de carro lança um carro novo 2025. O carro não saiu do zero. Não, não teve uma pessoa que imaginou do zero aquele carro. Não. Por quê? A técnica de construir o motor já existe. Ela é muito parecida entre os motores, uma diferencinha a outra, mas
a ciência de construir um motor já existe. A técnica para construir uma caixa de câmbio já existe. A técnica para construir ali a parte de segurança, airbag, essas coisas, elas já existem. Então, não é uma coisa que vai sair do zero. Então, o novo carro, ele vem da união de vários conhecimentos que já existem, já está aí disponível. Então, alguém vai pegar esses conhecimentos e vai criar algo novo em cima disso que já existe. Então, é aqui que é a imaginação sintetizada. Eu vou sintetizar várias informações que já existem em algo novo. Só que a grande maioria de nós, a gente não é que não tem capacidade, a gente não tem gosto, a gente não tem vontade de fazer isso, de desenvolver algo. A gente prefere acompanhar os outros mesmo, isso é normal. Não deveria ser normal, né? Mas na nossa sociedade é normal. Mas existe algumas cabeças pensantes que vai pegar essas informações e vai criar algo novo. Então, são pessoas que têm uma imaginação muito além da média. Está muito acima da média. Eu vou construir uma casa nova, vou desenvolver um modelo, um design de uma casa diferente, mas praticamente tudo aquilo já existe, como que faz uma massa, já é conhecido. Como faz um piso, como tira um nível, como que faz um plumo na parede, isso tudo já é conhecido. Então, essa imaginação sintetizada é basicamente parte desse princípio. Eu vou juntar, unir coisas que já existem, conhecimentos, e vou criar, a partir daí, um novo produto ou uma nova situação. E existe uma outra imaginação, que é a imaginação criativa. A criativa, ela é um pouco diferente. Se a sintetizada, a pessoa já tem que ter um nível maior do que a média, a sintetizada precisa muito mais do que isso. Eu gostaria de ler aqui essa parte da sintetizada para a gente entender bem isso daqui. Diz assim, ó, por meio da faculdade da imaginação criativa, a mente humana finita tem comunicação direta com a inteligência infinita, a faculdade pela qual palpites e inspirações são recebidas. E por intermédio dessa faculdade que todas as ideias básicas ou novas são entregues à humanidade. É por essa faculdade que captamos vibrações de outras pessoas e que um indivíduo pode sintonizar ou comunicar com o subconsciente de outra pessoa. Então, dizendo o seguinte, ó, através dessa imaginação criativa, é quando a minha mente, que é uma mente finita, ela tem essa capacidade de se ligar, de se comunicar com a mente infinita. A mente infinita, você pode dar diversos nomes aí, né? Sinônimos. Pode ser Deus para alguns, outros massa informe. Tem várias denominações que pode ser colocada como mente infinita. E aí, essa comunicação minha com o universo e a resposta que o universo me dá, e ela vai me dar essa resposta através de palpites, através aí de inspirações, é que eu recebo direções para criar algo, às vezes, totalmente novo, do zero. Quando a pessoa olha assim, mas como que alguém pensou nisso? Da onde que essa pessoa tirou essa ideia? Ou seja, ela não está exatamente tirando de umas coisas que já existem. Ele está tirando coisas assim, que te olha, mas caramba, da onde que essa pessoa arrancou isso? Ela veio através dessa comunicação, dessa imaginação criativa, que funciona automaticamente, mas só quando a mente consciente é motivada.
organizada e trabalha com uma frequência tão alta que torna muito perceptiva e receptiva, como quando ela é estimulada a uma emoção tão forte do desejo. Então, essa é nessas condições em que eu consigo trabalhar com a minha mente, levar a minha mente, a minha criatividade para um patamar tão alto, de frequência tão alta, que eu consigo ouvir e alcançar a, vamos dizer assim, falar ou conversar com o universo. Porque o universo, tudo que eu tenho no universo. Tudo que tem no universo está em mim. Tudo que tem no universo está em mim. Se a Terra tem ferro, eu preciso ter ferro no meu corpo. Se a Terra tem zinco, é preciso ter zinco no meu corpo. E aí, quando você vê essas naves aí, ou estudos de planetas, o que se encontram lá? Os mesmos materiais. Significa, então, que a mesma matéria que eu sou feito, eu, ser humano, você vai encontrar no universo, você vai encontrar na Terra, se for em outro planeta, você vai encontrar também essa matéria lá, né? Porque nós somos matéria. E aí fica entre a imaginação criativa e a imaginação sintetizada, é bem próximo uma coisa da outra. De repente, dentro de uma criação, elas estão tão próximas que fica até difícil da gente olhar assim e dizer se aquela pessoa está utilizando da criatividade imaginária, sintetizada, ou se é criativa. Por exemplo, ele dá até um exemplo aqui de Thomas Edison. Thomas Edison, todo mundo conhece Thomas Edison, eu vou falar dele, que é o criador da lâmpada. Quando ele cria a lâmpada, ele está usando qual imaginação? É imaginação criativa ou ele está utilizando a imaginação sintetizada? É tão sutil a diferença que é até difícil de definir qual é. E aí eu vou te dizer o seguinte, quando o Thomas Edison descobriu que esquentando um fio de tungstênio, ele incandesceria, ou seja, ele ficava aceso, vermelho, na verdade não foi ele que descobriu isso, isso já era conhecido. Essa técnica de esquentar um fio de tungstênio já era conhecido. Então, nesse momento em que ele está desenvolvendo essa lâmpada, utilizando essa questão aqui de esquentar um fio através da energia elétrica, ele está utilizando uma imaginação sintetizada, porque aquilo já era conhecido. Só que várias pessoas já faziam testes com aquilo. Ele também já fazia vários testes com aquilo. Só que em um determinado momento, ele diz assim, e se eu colocar esse fio de tungstênio dentro de um recipiente de vidro no vácuo? Epa, aqui não era conhecido. Aqui ele está usando exatamente a imaginação criativa, porque ninguém colocava dentro do vácuo. Todo mundo colocava fora e a partir de um determinado momento, aquele fio queimava, ele rebentava. Quando ele coloca dentro do recipiente de vidro e tira todo o ar de dentro, esse fio de tungstênio passa a ficar funcionando por muito mais tempo. Aqui ele está usando a inteligência, a imaginação criativa. Não vamos entrar como que ele chegou a essa informação, porque a gente poderia dar um pouco mais aqui. Mas essa observação só para a gente entender
quando que a pessoa está usando o criativo e quando que está usando o sintetizado. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Recorrendo aqui na página 52, recorrendo à imaginação criativa. Isso aqui é uma coisa que eu tive que ler, reler, para a gente conseguir entender um pouco mais. Depois eu vou pedir para vocês colocar um pouco a opinião de vocês sobre isso daqui. Porque eu entendi, mas acho que precisa ter mais entendimento. Ele diz assim, ó, o planeta onde você vive, você mesmo, e todas as outras coisas, matérias, são resultado da mudanças evolutiva, por meio da qual fragmentos da matéria foram organizados e arranjados em ordem. Até onde a ciência é capaz de determinar, todo o universo consiste apenas de 4 coisas: tempo, espaço, matéria e energia. Mais do que isso, é uma afirmação de que incrível importância. Essa Terra, cada um dos bilhões de estrelas individuais de seu corpo e todas as partículas subatômicas da matéria começaram como uma forma intangível de energia. Pela combinação energia e matéria, foi criado tudo que é possível, da maior estrela do céu até, inclusive, o próprio homem. Desejo é um impulso de pensamento. Impulsos de pensamento são formas de energia. Quando você começa o processo de adquirir dinheiro, usando o impulso do pensamento, do desejo, está recrutando para o seu serviço a mesma coisa que a natureza usou para criar a Terra, bem como todas as formas de material do universo, inclusive o seu próprio corpo e o seu cérebro, onde operam o impulso do pensamento. Aqui, pelo que eu entendi isso daqui, ele está dizendo, olha, tudo que a ciência consegue dizer hoje sobre o universo, o que é o universo, o que a gente é, quais são as grandezas que nós temos aqui, envolvidas nesse assunto? Tempo, espaço, matéria e energia. E ele diz, olha, matéria e energia são coisas, vamos dizer assim, são nuances de uma mesma coisa. Mais para frente ele vai falar sobre isso aqui. Ele vai explicar sobre isso assim, ó. Ele vai dizer, ó, uma toalha de mesa, estendida sobre uma mesa, uma toalha que estava dobrada, ela vai ter as dobras. Mas mesmo a dobra continua sendo toalha. Então, energia e matéria são partes de uma mesma coisa. Então, nós somos feitos de energia e matéria. Matéria nada mais é do que energia em movimento. E aí a gente começa a dizer da inter-relação, né? Que chama a inter-relação entre tudo e todos, e com a inteligência infinita. Vamos um pouquinho mais para frente. Depois ele traz aqui alguns modelos, algumas pessoas, né, que desenvolveram coisas que até hoje a gente encontra aí no nosso meio. Ele vai falar da Coca-Cola, do camarada da Coca-Cola, do médico que foi lá na farmácia e vendeu uma chaleira por $500 para um atendente. Para aquele médico, era só algo que ele fez ali. Vamos dizer assim, para uma outra pessoa que estivesse olhando ali, era só uma chaleira. Mas, para aquele atendente, quando ele olha para aquela fórmula, ele olha para aquela chaleira, ele coloca a sua imaginação para funcionar. E a partir do momento que coloca a sua imaginação para funcionar, ele transforma-se na bebida mais conhecida do planeta até hoje.
A segunda, né? Porque a primeira é água. A segunda bebida mais conhecida no planeta até os dias de hoje, e talvez não perca esse posto tão cedo. Por quê? Alguém olhou para algo que era comum, mais ou menos, né? Só que utilizou da imaginação para transformar aquilo em algo tangível e em riqueza. E aí vai falar de vários exemplos, né? Tem a Mary Kay, tem o ketchup, tem o KFC, de frango fritos, né? KFCs, que era a pessoa que também fez e faz muito sucesso. Vai falar de McDonald's, que também fizeram sucesso. A Starbucks. São pessoas que viam coisas comuns e, ao olhar para aquelas coisas comuns, usar a sua imaginação, no caso criativo, ou às vezes a imaginação sintetizada, para transformar aquilo em algo novo, ou transformar aquilo em algo tangível, transformar aquilo em fortuna, em dinheiro. E aí, continua falando, tem vários exemplos aqui, não vou passar por todos. Vai falar da Mary Kay, vai falar de alguém que fez a roupa da Barbie, né? Criou a boneca Barbie, que era uma coisa comum. A mulher costurava, fazia uma bonequinha, roupinha de boneca, e de repente ela olha, mas as mocinhas gostam de se vestirem, né? Uma roupa muito diferente. Ela, por que eu não vou fazer? Por que eu não crio roupas para uma boneca? E ela desenvolve uma boneca e essa boneca torna também assim a mais famosa do planeta, né? Até onde se sabe, a mais famosa, exatamente por ser boneca e por causa da sua coleção interminável de roupas, né? Ela é muito famosa pelas roupas. Vai falar de um jovem que precisava de 1 milhão para construir uma universidade, né? Tem vários exemplos aqui de pessoas que utilizaram é, dessa da imaginação, ou sintetizada, ou às vezes da criativa, para criar ou desenvolver a partir de algo que transformou, ou que está transformando a vida no planeta, na humanidade. Interessante que eu achei aqui uma questão que é dizer assim, ó, tem um cidadão que ele aprendeu que, ele descobriu que as pessoas compram livros não é por causa do conteúdo. Elas compravam o livro por causa do título. E aí tinha um livro lá que tinha um título assim, diferente, assim, não chamava atenção, que era um livro que estava fadado ao fracasso. E ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Vou mudar o título do livro. Porém, o conteúdo continuava o mesmo. E esse livro virou um best-seller. Vendeu-se demais da conta, por quê? Por causa do título, né? E aí descobriram que as pessoas compram por causa do título, e não pelo conteúdo. E já chegando aqui, já em direção mais ao final, uma história que também é interessante, é a questão do velcro, né? O cara descobrir que se você colocasse uma coisa de nylon na luz, ele fazia uns ganchinhos, e se encostasse um ganchinho na outra parte, eles se agarravam um ao outro. Olha que ideia maluca, do nada. Vai falar da criação do Walkman, também foi uma coisa que era para ser algo que eles estavam pensando, e de repente deu algo totalmente diferente daquilo que eles estavam pensando, né? E se transformou num sucesso de vendas aí para quem viveu aí na década de 80, 90 aí, conheceu os Walkmans, né? E já caminhando aqui para o final, diz o seguinte: quando uma ideia foi plantada na minha mente por Garnier e foi nutrida, persuadida, incentivada a permanecer viva, gradualmente
A ideia tornou um gigante de força própria e me nutriu, persuadiu e conduziu. As ideias são assim: primeiro você dá a vida, ação e orientação a elas. Depois elas adquirem uma força própria e superam toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder do que o cérebro de onde nascem. Elas têm o poder de continuar vivas depois de o cérebro que a criou já ter voltado ao pó. Então a ideia, ela vai para a eternidade, né? Ela vai muito mais longe, vai muito mais além da minha vida temporal. A minha ideia que eu criei, eu vou passar, mas ela vai ficar aqui. Eu imaginei, criei, desenvolvi, ela vai ficar, vai permanecer. Nós estamos lendo aqui um livro de alguém que teve uma ideia há mais de 100 anos atrás. Essa pessoa já voltou ao pó, mas a ideia está aqui. Nós estamos debatendo, lendo, aprendendo com essa ideia. Essa ideia de que quem pensa enriquece. Quem pensa consegue fazer algo que a maioria das pessoas não imagina que é possível fazer. Mas é possível. E aí eu queria deixar o seguinte: conte ao mundo o que você pretende fazer, mas antes, mostre. E assim eu encerro a minha participação hoje, com a aula de hoje, e aí dá a oportunidade de vocês poderem aí contribuir com o conhecimento de vocês aí. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Douglas, e obrigado a você que vai estar assistindo depois essa apresentação aqui. Boa noite.